Boa noite, pessoal. Primeiro agradecer ao Everton, Alex, por algum lugar aí, e todo mundo aí pela presença e pela oportunidade. O que a gente vai trazer um pouquinho aqui hoje é um pouco qual é o que a gente hoje como qualidade, a gente trabalha há bastante tempo olhando a qualidade na Vivo, como CX, o que a gente agrega na empresa. Muita gente fala que é muito amplo qualidade, a gente quer trazer um pouquinho do que a gente fez até hoje e como que a gente contribui e vai continuar contribuindo para o trabalho, tá? Bom, então meu nome é Carlos Bittar, tenho 38 anos, sou casado com a Fernanda, tenho uma filha de 6 anos chamada Alice, tenho o Arthur que está chegando aí em novembro e voltando um pouquinho da minha carreira, eu tenho 20 anos de empresa entre GVT e Vivo. Eu comecei como operador de telemarketing em Maringá, passei basicamente por todas as áreas lá de atendimento, fui convidado para morar em Curitiba. Curitiba, naveguei um pouquinho ali na área de processos, projetos e depois fui para vendas. Em vendas eu tive a oportunidade de vir para São Paulo, ampliar um pouco o escopo de trabalho, quando a gente teve a fusão entre GVT e Vivo. E a partir daí que a gente começou a criar essa estrutura de qualidade, que eu vou contar aqui um pouco para vocês, e onde a gente está até hoje, o que a gente vai fazer aí nos próximos anos. Deixa eu ver. Vamos lá. Antes de detalhar um pouquinho o que a nossa estrutura faz, eu queria falar um pouquinho qual é a visão, qual é a missão da Vivo. E a gente tem uma visão muito forte, um olhar muito forte para a experiência fim a fim do cliente. Tá? Então, assim, desde revisar uma jornada que pode causar algum impacto, olhar para a jornada de processos, para a gente ver o que tem que melhorar a experiência do cliente, foco da resolução, o relacionamento com o cliente de forma integrada para a gente resolver problemas. Exemplo disso, que é algo muito cobrado e que a gente já tem no sangue, é que não é o fato de eu ter uma responsabilidade de um tema específico, eu precisar resolver aquele tema, que eu não tenho que olhar e revisar a jornada como um todo. Então a gente tem uma preocupação muito grande, não só de resolver o problema, mas de olhar para aquela experiência que o cliente teve e como é que a gente revisa ela. Então olhar para quem tem que resolver os problemas e de forma estruturada a gente governar até que esse problema ele seja resolvido. Né? E uma visão 360 que vai desde uma escutativa com o cliente até de fato a gente ter soluções personalizadas, tá? Desde o app ou o cliente que tem produtos específicos com a gente, B2C ou B2B. Botando um zoom aqui para a gente falar um pouquinho da estrutura de qualidade digital, qual que é o nosso papel, tá? E aí vou entrar falando qual que é a diferença. Nós somos TI, nós somos negócio, mas a gente tem um olhar muito técnico para com TI, mas é a visão do cliente dizendo o que TI precisa fazer, como experiência, como digital, a gente precisa fazer para poder tornar a experiência do cliente cada vez melhor, tá? A nossa responsabilidade dentro da estrutura, dentro da VP de experiência do cliente, a gente é guardião da experiência do cliente em tudo que acontece de problema. Então, qualquer cenário de impacto, seja ele pontual ou seja ele massivo, a gente trabalha do início ao fim para resolver não só aquele problema no momento da crise, mas para olhar a causa raiz e sair do outro lado. Então, a gente olha não só o quente, o fogo, né, o incêndio acontecendo, mas também como é que a gente olha para oportunidades ou para fumaças que estão surgindo para que a gente evite que elas aconteçam, que elas tenham a abrangência que elas têm. De forma geral, o que a gente olha hoje, tá? B2X, todos os apps, os principais apps da Vivo, seja ele B2C ou B2B, toda a estrutura de e-commerce e atendimento. Mas o que a gente faz? Acho que algumas pessoas vão se identificar com o QA, que valida tudo que vai subir em produção, e a gente é o olhar de negócio para com o que o QA testa. Então, vou fazer um deparo. A TA testa em pré-produção, a gente valida tudo que está subindo em produção, em momento da subida. Então, eu garanto que o que está subindo, já em ambiente produtivo, com clientes reais, a gente faça essa validação e garanta que a gente não vai quebrar nada, tá? Então, como é que a gente faz esse trabalho, tá? Qual que é a nossa responsabilidade core? E aí a gente começa aqui com a Farm Infraestrutura, que é disponibilizado pela Prime. A gente chama de matéria-prima, porque é a matéria que a gente utiliza para poder fazer todo o trabalho que a gente tem hoje, tá? A Farm são devices, a gente tem hoje cerca de 120 devices, que são aparelhos e tablets, enfim, que a gente utiliza para conectar os robôs e a gente validar toda a jornada do cliente em ambiente produtivo, tá? Qual que é o primeiro passo? Quando qualquer projeto vai subir, a gente participa desde a concepção até o dia da subida. Eu valido com o cliente real, testando, como se o cliente estivesse testando, mas sem a necessidade de o cliente estar ali, porque eu tenho os dados do cliente contratado pelo parceiro e valido 100% do que vai subir.
E a gente dá o go ou no go, se aquele projeto está apto, com a qualidade esperada ou não. Da mesma forma que a gente valida, se a gente aprova a subida em produção, a partir da produção eu começo a validar automaticamente tudo que a gente tem no ambiente produtivo. Tá? Então, 24/7 a gente valida todos os ambientes, cerca de 20 mil validações por dia a gente faz em fluxos distintos para garantir que eu seja o primeiro a capturar um problema do cliente. Tá? Então, e quando a gente captura, eu faço a ponte com o TI, eu explico um pouco mais à frente ali o trabalho que a gente faz. Além disso, a gente olha para, já que eu estou validando todos os fluxos, tudo que a gente tem de oportunidade, tá? De identificar problemas no dia a dia ou da gente melhorar o que a gente já tem de experiência com o cliente. Porque muitas vezes o fato da gente ter uma experiência rodando e não ter nenhum erro faz com que a gente fique confortável, mas eu vou olhar lá para o call center, por que o cliente está me ligando e como é que eu faço para esse cliente me ligar menos, para tirar dúvidas. A gente precisa melhorar a experiência. Então, modelo de monitoramento. E aí, eu não sou TI novamente, mas as pessoas confundem muito assim, eu sou o que o TI odeia, porque eu que reclamo o tempo todo, 24 horas, dizendo isso aqui não está bom, isso aqui a gente precisa melhorar. Eu faço hoje, todos os meus testes são automatizados, basicamente todos os meus testes. Comentei com vocês ali, a gente tem basicamente 130 aparelhos que ficam rodando dentro da Prime, e a gente vai acessando remotamente e validando tudo que está acontecendo no ambiente real. Então, o que a gente chama de massa são documentos B2C e B2B, em que a gente se conecta dentro da farm da Prime e valida. Aqui a gente tem todos os tipos de clientes possíveis. Cliente que está devendo, cliente que está bloqueado, cliente que B2B, enfim, cliente que tem produtos SVAs para a gente, de fato, conseguir replicar todos os problemas que um cliente no dia a dia pegaria. A nossa responsabilidade é ser o primeiro a capturar. Então, a gente precisa ser ágil. Como é que a gente trabalhava antes? Por isso que a gente está falando da evolução. De forma manual. Quando a gente começou a fazer esse processo, eu geralmente recebia de alguém um problema, ou o cliente reclamou na rede social, ou o cliente recebeu de algum executivo, e aí a gente ia retestar para, de fato, descobrir que havia um problema, e aí a gente fazia o fluxo com TI. A gente falou, não dá certo, porque eu tenho uma estrutura para ser reativa e para a gente sempre saber a partir do cliente, não funciona. Então, o que a gente fez? A gente começou a evoluir para um modelo automatizado em que a gente conseguisse, de forma ágil, capturar o problema. Então, assim, se eu não pego um projeto que deveria ser 100% e a gente ainda deixa escapar alguma coisa, eu valido no primeiro momento, quando entra em produção. Encontrado o erro, a gente segue o fluxo que eu acho que a maioria das empresas devem seguir. Que encontra o defeito, a gente faz o double check ali e faz a abertura e a comunicação e acompanhamento. O nosso papel é trazer para a empresa a visibilidade de que há um problema acontecendo para que as áreas possam proativamente avisar os clientes, ou ainda que não possam avisar, que possam fazer contingências para que quando o cliente ligar, ele já saiba que está acontecendo um problema e que a gente está atuando para resolver. Validou, a gente não para por aí, porque daí a partir da validação a gente precisa entender o porquê que aquilo aconteceu e como é que a gente vai fazer para aquele problema não recorrer. Tá? Hoje, eu comentei com vocês ali, a gente tem mais ou menos 20 mil fluxos. A gente faz no ano, cerca de 4 milhões de testes para poder fazer tudo que a gente precisa fazer. Quanto que eu sou efetivo? Na empresa, 80% dos problemas é a gente que identifica, é negócio. Tá? Deveríamos ter isso automatizado e dentro de TI com observabilidade é onde a gente quer chegar. Mas ainda, no fluxo que a gente tem, que não é o ideal, a gente já consegue capturar 80% dos problemas da empresa. E aqui são problemas críticos, em que parou uma ferramenta, que parou o nosso fluxo de recarga e a gente precisa atuar de forma urgente para a gente não ter impactos financeiros tão grandes. Tá? Hoje, com esse modelo automatizado, a gente consegue validar 100% do que vai subir. Então, nada deve subir na empresa se a gente não validar e aprovar. Muitas vezes a gente dá rollback, ou muitas vezes a gente revisa o fluxo, e se ele não corrige dentro da janela, a gente pede para reprogramar aquela subida, porque vai impactar. Vai impactar principalmente em vendas em e-commerce, porque a gente às vezes cria alguma melhoria de fluxo e não vê que vai quebrar um outro lado. E tem impacto financeiro, então a gente consegue hoje, com todo o desenho que a gente fez, decidir se aquilo é bom ou não é bom para o cliente. Tá? Hoje, nesse modelo automatizado, a gente já conseguiu conectar a IA para que ela consiga mostrar para a gente de forma um pouco mais rápida o que está acontecendo e não depender de análise humana. A gente dependia muito de primeiro, provas que aquele problema estava acontecendo e depois que a gente conseguisse evidenciar sistemicamente nos back-ends, enfim, por
por quedas de vendas é que de fato existia um problema. Então hoje a IA ajuda a gente a encurtar o caminho, consultando as bases de conhecimento para que a gente consiga ser mais ágil desde a identificação até a solução do problema, né? Quanto mais rápido a gente identificar e corrigir, melhor para a empresa, porque a gente não deixa o cliente sem o atendimento, tá? Então, assim, acho que além de tudo que a gente conseguiu fazendo essa automação, chegando onde a gente está hoje, a gente conseguiu expandir os canais. A gente não conseguia chegar a 100% nem dos projetos e nem das ferramentas que a gente tem dentro da empresa. Hoje a gente consegue olhar outros aplicativos que tem, a Vivo tem dezenas de aplicativos, mas tem aplicativos que são fundamentais para o cliente, como o Smart Wi-Fi, e hoje o Vivo Mais, que é uma ferramenta que o parceiro utiliza e que as lojas utilizam para poder fazer a gestão de vendas. E hoje a gente consegue ter essa cobertura. A expansão aconteceu graças a essa automação que a gente conseguiu criar. E a efetividade, obviamente, do trabalho, né? Mas na prática, o que a gente trouxe de resultados? Se a gente comparar o ano passado, que a gente ainda tinha boa parte manual, para esse ano, que basicamente tudo que a gente tem automatizado. Tá? Em volume de defeitos críticos, que são paradas sistêmicas em que o cliente não consegue fazer nada, a gente reduziu 6%. Defeitos funcionais, que são problemas pontuais que o cliente tem que ligar e a gente abre chamado 1 a 1 para poder resolver. Reduziu 14%. Tempo de indisponibilidade, que para a gente é o mais importante, que é o tempo que de fato o cliente sente aquilo, o tempo médio de disponibilidade que a gente tem, fechou no último semestre aqui, reduziu em 21%, que significa 30 minutos a menos de disponibilidade para o cliente. Tá? Em tempo total de disponibilidade, que eu acho que é o reflexo principal que a gente teve aqui, a gente conseguiu reduzir 37 horas, o que os 439 horas a mais de estabilidade sistêmica. Tá? Então, o que isso quer dizer para a gente, antes de eu entrar no último bloco ali? Que todo o processo que a gente cria, tudo que a gente olha como qualidade, revisa, define estratégia ou processos a serem seguidos pela empresa, ajuda a gente não resolver todos os defeitos, que é difícil a gente conseguir fazer algo que não vá gerar nenhum impacto, mas que a gente consiga ser ágil quando algum problema acontecer. Sair do quadrado aqui. Além disso, o que a gente olha para problemas, causas que anteriormente a gente não tinha visibilidade ou que a gente não tinha como mensurar o que mais impactava, o que menos impactava. A gente passou a fazer a gestão de problemas com a visão negócio do que a gente precisava corrigir primeiro, de acordo com o impacto financeiro ou o impacto na experiência do cliente. No primeiro semestre, a gente conseguiu resolver 378 bugs, problemas que impactavam diretamente a experiência do cliente. E com a validação que a gente faz, todo o processo que a gente realiza, a gente conseguiu aumentar a assertividade da entrega, que impacta diretamente no forecast do vendedor, se a gente não entregar na data, porque já está contando com aquilo ali, a gente conseguiu aumentar em 24 pontos percentuais. O que a gente faz aqui? Todas as validações que a gente faz, a gente dá uma nota para aquela squad, o trabalho que ela faz e o que a gente precisa fazer diferente para não voltar a recorrer. Então, se ela causa impacto no ambiente, se ela, de alguma forma, ela mudou algum indicador que a gente deixou de ter visibilidade, a gente dá uma nota boa ou uma nota não tão boa. E, a partir daqui, a gente traça ações para que ela seja mais assertiva, para que ela, na próxima entrega que ela for fazer, ela consiga fazer com o tempo hábil, com a qualidade que precisa para a gente não reprogramar. Tá? Então, um dos principais indicadores aqui. Onde a gente está neste momento? Porque o que eu contei até agora ali, a gente deixou de ser reativo para ser mais ativo, mas ainda não proativo como gostaríamos. Tá? A gente está trabalhando nesse momento já em vias de implantar uma matriz integrada com dados de negócio e TI, que a gente consiga consumir pela IA e de forma rápida a gente ativar contingências para as áreas e validar qual que é o impacto e o que trouxe aquele impacto para a empresa de forma rápida. Sempre pensando no tempo entre a abertura de um problema e a resolução daquele problema. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui, da onde a gente começou a discutir essas ideias. A gente teve um problema com recarga há um tempo atrás, em que o nosso sistema simplesmente parou, o cliente não conseguia fazer recarga e começou a ligar no call center. No call center, o cara não tinha informação ainda, que realmente estava acontecendo um problema. E a gente estava tentando resolver. Mas o cliente fica sem informação, a gente não sabe o que está acontecendo e tem uma perda financeira pelo fato da gente não trazer pelo menos uma experiência para o cliente de calma. Está acontecendo um problema, a gente vai resolver e depois a gente vai dar um retorno para você. Aqui, o que a gente quer fazer? A partir do momento que o sistema identificar que tem um problema na recarga, que
todas as áreas sejam envolvidas, que as contingências sejam ativadas automaticamente na URA e que a gente avise o cliente. No momento que estamos passando por uma instabilidade e no momento que resolver, a gente te liga, te avisa para que você possa continuar a sua experiência ou ainda mais, a gente já consegue já dar sequência sem que ele tenha que fazer um recontato com a gente. Tá? Então a ideia é que a gente consiga já, até o final do ano, trazer já essa experiência de a gente se antecipar ao problema e reduzir o tempo médio de problemas que a gente tem ali enquanto a gente coloca alguma contingência no ar. Bom, acho que tem várias coisas, vários benefícios que a gente colocou aqui, experiência, escalabilidade, enfim, mas acho que o principal dele é a sensação do cliente de que a gente está se importando primeiro e colocando ele em primeiro lugar e avisando que problemas existem, mas que a gente está ali para resolver e que a gente vai fazer de tudo para que volte o quanto antes. Tá? Aonde a gente vai chegar? Eu acho que é a fase final. Eu não quero ainda continuar pegando problemas ou tentando refazer um fluxo que o cliente hoje faz e passa para poder descobrir que o problema existe e aí a gente passar a resolver e avisar ele. A gente precisa prever e evitar incidentes. Como que a gente faz isso? Com observabilidade. A observabilidade ela se conecta às ferramentas que a Vivo tem, mas o que a gente está fazendo agora? Conectando a observabilidade para que a gente consiga entender em momento zero, ou seja, a hora que a gente sai de zero de problema para 0,1, que existe alguma coisa acontecendo, que começou uma fumaça ali, que a gente precisa entender o que está acontecendo para não virar um grande incêndio, detectar esse problema e analisar ao longo do tempo esse comportamento para que a gente consiga, em momento zero, a gente consiga evitar que alguma coisa aconteça, algum problema crítico aconteça. Tá? Essa evolução ela já está acontecendo na Vivo, é algo que a gente tem investido demais para a gente conseguir ser ágil e a gente conseguir focar em outras coisas. A gente ainda olha pouco para o que a gente gostaria, que é olhar para a oportunidade mais do que problemas, mas ainda existe um esforço muito grande, que eu acho que de boa parte das empresas, e a gente conseguir ser ágil, identificar a causa e a gente corrigir, principalmente evitá-las. Né? Mas a gente já evoluiu muito, então eu queria trazer um pouquinho para vocês aqui. E aí tem um case real, para a gente fechar aqui, que já acontece, tá? Que a gente usa hoje a inteligência de dados para antecipar alguns problemas. Um deles aí, o case, é o monitoramento proativo de fibra. O que a gente fez? Tem um agente que a gente conectou no modem do cliente que fica coletando dados, analisando o comportamento, se esse cliente está longe do modem, se a qualidade, a velocidade da internet está dentro dos parâmetros, se está tendo instabilidade, quedas, ou se ainda o tamanho da casa dele, aonde ele está se conectando, está influenciando negativamente, ainda que não seja uma responsabilidade direta, mas para avisá-lo de que ele tem que talvez trocar um modem ou que ele tem que colocar um roteador. E a partir daqui, eu consigo entender se a qualidade do sinal está adequada, se o cliente, se o armário, enfim, tem algum defeito, e proativamente a gente avisa o cliente que está acontecendo alguma coisa. E envia técnico quando precisa, ou dá dicas para ele do que ele precisa fazer para poder ajustar aquela dificuldade que ele está tendo. E assim, o que a gente já percebeu de benefícios e que a gente tem evoluído cada vez mais, porque isso aqui é algo muito grande, que a gente precisa estruturar muito bem, mas do piloto que a gente fez, a gente já percebeu uma redução gigantesca de cliente reclamando que existe um problema. Ele sabe, às vezes ele está sentindo, mas a gente consegue de forma rápida atuar e principalmente avisar ele que a gente sabe que está acontecendo um problema e que a gente está atuando para resolver. A melhoria da satisfação, assim, o NPS desse cliente que está participando dessa experiência melhorou demais e a gente otimiza muita coisa. Então, assim, essa estrutura que a gente está criando hoje, ela não só está tornando referência, mas que ela está auxiliando muita gente, ela está diminuindo muito o time das coisas e faz com que a gente consiga se concentrar em outros problemas mais importantes ou estruturais que a gente olha ainda pouco quando a gente fala de TI e que cada vez mais está se tornando realidade. Então, esse é algo, o case já concreto e eu espero daí a próxima oportunidade é trazer para vocês a evolução desse trabalho aqui, que já evoluiu bastante, mas que eu acho que tem ainda bastante a melhorar e a Prime, com certeza, bastante a contribuir ainda. Boa noite, gente. Tudo bem? Bom, ainda não serviu a comida, tá todo mundo não tá de barriga cheia, não vão dormir, então tá tudo certo. Bom, é legal que trouxeram aqui um case diferente aqui, né, que meu colega Carlos trouxe aqui, que é da Vivo,
que é falando exatamente de QA, mas eu vou trazer algo um pouco diferente aqui. Eu vou trazer uma apresentação de um case de sucesso de um projeto. Não sei se vai se familiarizar, mas vocês vão me dizer no final. Bom, aqui a gente vai falar do projeto que foi uma migração do projeto SAP, da Klabin. A gente migrou a Klabin, a gente estava no SAP, num suporte anterior, que é o SAP ECC, e a gente migrou para o S/4HANA, né? Então, trazendo um pouquinho do contexto, mas antes eu vou falar com vocês aqui quem sou eu. E aí a primeira pergunta que vocês devem fazer, né? Obviamente. Por que na foto tem cabelo e aqui não tem? Foi antes do projeto, exatamente. Então vamos torcer para que não venha outro projeto desse. Bom, gente, me chamo Luan, hoje sou responsável pela torre corporativa de arquitetura da Klabin, sou de tecnologia, tá? Tenho 6 anos na companhia agora, trabalho, não sou de arquitetura todo esse tempo, vim da área de atendimento ao negócio, eu era um business partner, né? Eu era BP da área, da TI, e aí, com o tempo, fui puxando novas alçadas ali e acabei tomando a liderança dessa torre aqui, que é a corporativa de arquitetura. Tenho 10 anos de carreira de TI aí, vim do varejo, tenho uma colega aqui que eu vi que ela é da Ultragaz, trabalhei no Grupo Ultra também, sempre trabalhei no varejo, a primeira empresa de manufatura que eu trabalho, a primeira indústria. E aqui vou trazer para vocês uma experiência bem bacana e vou falar um pouco da Klabin e vocês vão concordar comigo que, para quem não conhece a Klabin, vocês vão começar a conhecer. Quem não conhece, levanta a mão aqui, por favor, gente. Quem não conhece a Klabin? Ótimo. Quem não investe na Klabin, cadê? Vocês vão começar a investir a partir de agora. Klabin é a líder no Brasil em indústria de papel e celulose, né? Ela tem alguns negócios além de papel e celulose, para quem não conhece. Klabin, ela tem a parte florestal. A gente comprou alguns meses atrás, acho que alguém deve ter visto aí nas revistas, nos exames, enfim, no mercado. A gente comprou as florestas da Arauco. Hoje nós somos a segunda empresa no Brasil com a maior floresta nativa. Nós temos quase 1 milhão de hectares de floresta nativa, tem 911 milhões de hectares, vocês vão ver, 911 mil hectares, vocês vão ver ali na frente. Somos em 23 fábricas, 22 aqui no Brasil, uma na Argentina. Temos 8 escritórios, 6 aqui no Brasil, um nos Estados Unidos e um na Áustria. Produzimos 2,9 milhões de toneladas de papel, 1,6 milhões de toneladas de celulose. É muita coisa, viu, gente? É muita coisa. Trabalhamos com papéis craft, né, e a indústria de embalagens. Então, tudo que vocês recebem na casa de vocês, provavelmente vocês nem devem saber, mas Mercado Livre, somos um dos fornecedores quase exclusivo do Mercado Livre. Então, a maioria das caixas que chega na casa de vocês é Klabin. LG, muitas das coisas que vocês recebem, Klabin é o fornecedor exclusivo de alguns dos clientes. Um dos nossos clientes, né? E aqui, o desafio do projeto. Por que nós decidimos migrar o SAP, né, a nossa versão que nós tínhamos lá atrás, o ECC, para o S/4HANA, né? O ECC era uma versão que a SAP já ia deixar de dar suporte para nós. Então, com esse... Por isso que eu comentei para vocês sobre... Vocês vão começar a investir na Klabin. Aqui eu estou trazendo uma linha do tempo de 15 anos para o ano passado, só para vocês terem uma noção de arredondado aqui, quanto que a Klabin cresceu nos últimos 15 anos. Então, em 2009, nós éramos em 15 unidades, contando a Argentina, e hoje somos em 24 unidades. Tínhamos 13 máquinas de papéis, e hoje temos 17 máquinas de papéis. Falando 17... hoje nós temos a máquina de papel mais tecnológica da América Latina. Ela produz papel craft e papel cartão na mesma máquina. Para vocês terem ideia de extensão de papel, se alguém nunca quis entender sobre a Klabin ou sobre papel, a máquina ela tem mais ou menos 600 metros de comprimento de máquina. Para sair, entra uma base de madeira ali, né, de celulose, e sai papel craft do outro lado. Que nem eu comentei, de 430 mil hectares de floresta, 911 mil hectares de floresta nós temos hoje. E invistam na Klabin. Uma receita líquida de 2,8 bi em 15 anos, mais que triplicamos elas, 19,8 bi. Tá?
O EBITDA, e esse é o número histórico, gente, aí eu posso falar aqui com todas as palavras, isso já é mercado, né? Foi a maior indústria, né? A maior manufatura que cresceu nos últimos 15 anos em porcentagem, em valores, né? 741 milhões, fomos para 7,3 bilhões no EBITDA. Então, demos um passo bem grande. 7 mil colaboradores para mais de 18 mil colaboradores. Em um volume lá, há 15 anos atrás, produzíamos 1,5 milhões de toneladas e passamos a produzir 4,5 milhões de toneladas de papel e celulose florestal por aí. Então, aqui em cima disso tudo, vimos uma oportunidade tínhamos que ter essa migração para o S/4HANA, porque a Klabin estava crescendo e o nosso passo estava ficando curto, portanto, para onde a gente estava indo, né? Então, aqui, e aí vocês vão conectar muito com a Prime, com o que eles trouxeram para a gente de oportunidade. Aqui o nosso projeto, o projeto foi conhecido como Projeto Smart. Se alguém viu no LinkedIn alguma coisa sobre Smart, sobre Klabin, nos últimos meses, anos, que a gente fez a virada na virada fiscal, né? Foi de dezembro para janeiro, dia 1º, estava todo mundo comemorando, tomando champanhe, estava todo mundo na Klabin, trabalhando, fazendo virada sistêmica lá. O motivo, né, do nome Smart, por que nós decidimos, né, trazer esse nome, por que a companhia comprou esse nome desse projeto, e aí foi o motivo da gente colocar isso, porque o S de simplificar, porque os processos nossos precisariam ser simplificados. Hoje, alguém comentou, acho, das padronizações que vocês tinha muita customização, acho que alguém comentou, não sei se foi na mesa, tinha muita customização para dentro da companhia. Então, a gente tinha um RP nosso, mas muito customizado para aquele processo de negócio. Então, a gente queria trazer, já que a gente estava trazendo já estava fazendo o upgrade da ferramenta, vamos fazer um back to standard, né? Vamos trazer o standard da ferramenta para que a gente tenha uma sustentação mais agradável, mais ampla, e o fornecedor também trouxe um clean core para a gente para poder fazer com que nós tenhamos um modelo mais clean de fato, né, dentro da plataforma. Modernizar, porque a gente está trazendo a plataforma SAP para dentro da companhia no modelo full, né, modelo S/4HANA, e vocês vão entender ali na frente que eu vou falar. Agilizar, porque vocês vão entender também quando eu trouxer os resultados desse projeto, o que agilizou para a gente no final das contas. Racionalizar, né, de forma inteligente a gestão dos processos. Então, o processo para a gente, quando a gente pegou o processo as is e fomos mapear o to be ali, colocar o que a gente poderia ter de oportunidade de melhoria de processo, vocês vão ver que a Klabin teve um ganho imenso nessa migração. Não só foi uma migração, mas foi uma oportunidade da gente melhorar os processos dentro da companhia, né? Tanto o processo de negócio quanto até mesmo de tecnologia. E o transformar, obviamente, né? A gente está falando da migração dos maiores RPs do mercado, né, da SAP. E a gente não migrou o RP faseado, né? A gente migrou o SAP por inteiro. A gente migrou a Klabin inteira, dia 1º de janeiro. A gente estava fazendo um deploy, fazendo um AGMUD ali para migrar, tombar a Klabin inteira. Isso com... Vocês viram ali, com 17 máquinas produzindo ao mesmo tempo, o caminhão parando na porta da fábrica lá para poder chegar, carregar, enfim. Vocês vão entender aonde nós vamos chegar aqui nesse projeto. Qual foi a nossa estratégia de implementação do projeto? Por que nós decidimos fazer dessa forma? E aí vou explicar para vocês como que nós fizemos, né? Primeiro ponto, né? Decidimos fasear em 2 partes o projeto. O projeto ele foi faseado em fase A, em fase B, e nesse momento estamos na fase B. A fase A nós entregamos agora no Go Live que eu comentei, que foi de dezembro para janeiro, no dia 1º de janeiro, tá? Nós decidimos tratar primeiro as nossas maiores dores. Por quê? Porque a gente via que a gente migrar 100% do S/4HANA, colocar ele 100%, transformar ele 100% para a Klabin naquele momento, ia ser muito trabalhoso e o tombamento ia ser muito grande. Então, a gente definiu dessa forma estrategicamente. A gente decidiu também antecipar a entrega de valor, e eu vou explicar aqui embaixo quando chegar na etapa A.
implementar gradativamente, o que eu vou explicar aqui também, e aumentar a maturidade do time ao longo das mudanças. Então, na etapa A, o que nós decidimos fazer? Entre em comitê, falamos, vamos mudar o que hoje está mais sensível para a companhia. Então, nós mudamos a parte de HXM, que é toda a parte de HR da companhia. A parte de Success Factor, a parte de Workforce, que é de folha de ponto e tudo mais. Migramos ele todo, colocamos eles no modelo do S4. Tá, então, trouxemos agora o HXM já na etapa A, fizemos o Go Live antecipado, não foi no dia 1º, foi em outubro, setembro do ano passado. E um sucesso, diga-se de passagem, também tivemos Go Live sem parada, sem ninguém deixar de receber seus salários. E aí, na parte do S4HANA, de fato, a transformação, a gente migrou, fizemos o Back to Standard para finanças, para a frente de finanças. A parte do IAG, que é toda a parte de segurança do SAP, né? Toda a parte de controle e segurança do SAP. E a parte de BPMS, que é a parte de processos, que é o Signavio, acho que a gente estava falando até ali na mesa ali também. E o LeanIX, que é a nossa ferramenta ali de plataformas ali que a gente consegue colocar tudo dentro das plataformas do SAP ali. E o Signavio é a nossa ferramenta de gestão de processos dentro da SAP. Fase B agora, o que nós estamos fazendo? A gente está trazendo todas as outras frentes, então ali a frente de produção, frente de faturamento, frente de ordem de venda, tudo começando agora, fazendo o Back to Standard nesse momento. A parte de Finance and Planning, a gente está fazendo a parte de planejamento financeiro agora, está trazendo o SAC, né, que é uma ferramenta da SAP também. O Ariba, que é uma ferramenta de procurement, ela vai fazer para a gente toda a parte de supply, né, de compras, a parte de contratos também. E o MDG, que é a parte de Master Data da Klabin. Tá? Que nossa jornada do projeto em si, aqui foi todo como começamos e para onde vamos, e aqui é onde a gente vai ligar a Prime conosco. Começamos lá em 2021, um assessment nós fizemos com a SAP, tá? Uma conversa com eles com como que nós faríamos essa mudança, qual que é o impacto, por que a gente teria que mudar naquele momento, né? Em dezembro de 2022, começamos o engajamento com as áreas, porque nós entendemos aqui que isso não é um projeto de TI, porque não era um projeto de TI e não está sendo um projeto de TI. Porque quando você migra um RP dessa magnitude, você não impacta, você não está migrando o RP, você está migrando o processo, você está migrando as pessoas, você está mudando o mindset da galera de como trabalhar. Então, a gente engajou o time, trouxemos a galera de GMO, Gestão de Mudança Operacional, o time de RH, colocamos uma célula de RH dentro do projeto, e engajamos toda a equipe de negócio, né? Somos de tecnologia, diferente do meu colega Carlos, nós somos de tecnologia, engajamos toda a área de negócio e falamos, gente, é um projeto da companhia, não é um projeto de TI ou é um projeto de negócio, é um projeto da Klabin. E fizemos o engajamento das áreas, todo mundo comprou e demos o primeiro passo. Aqui em janeiro de 2023, a SAP liberou um lab para a gente, né? Um ambiente para a gente poder fazer nossos testes, brincar ali dentro ali para começar a iniciar o projeto. Em agosto de 2023 aqui, foi quando a gente fala que é a fase 0 do projeto, que foi quando a gente levou o business case, montamos o business case do projeto, fizemos a estratégia de implementação, que é aquela que eu comentei para vocês, fase A, fase A e fase B, né? Como que nós íamos implementar esse projeto. Levamos para aprovação para a diretoria, com toda a estratégia, com o business case, qual que era o ROI, qual que era o save, qual que era o planejamento que nós tínhamos para poder implementar todo esse RP inteiro, né? Já com o engajamento da área de negócio conosco, né? Então, nós não fomos a TI levar esse projeto para vender para a diretoria, fomos o negócio com a TI levar esse projeto com a diretoria. E a escolha do integrador, que é nossa consultoria que acompanhou a gente, que foi começamos com a Deloitte ali, ainda está a Deloitte conosco, a Mignal, que fez a parte de conversão nossa, né, do ambiente. A AWS, porque a SAP, a gente saiu do nosso ambiente, né, que estava on-premise, a gente foi para o ambiente da SAP, agora nós estamos no Rise, né, virou 100% SaaS, agora a SAP é SaaS de fato, né.
Em setembro de 2023, demos o início do projeto. Fizemos um kickoff no museu da Klabin, que tem aqui próximo. Levamos toda a galera ali de negócio, todo mundo junto. Foi um evento bem bacana. Em novembro de 2023, fizemos uma visita na Alemanha, no laboratório da SAP, para conhecer ali o ambiente mesmo, SAP, o S4, como é que funciona. E aqui em outubro de 2024, eu queria fazer uma parada, que é aqui onde nós temos a nossa parceria e o nosso engajamento com todo mundo. Em outubro de 2024, nós começamos a parte de teste integrado. Teste unitário e teste integrado. E aqui, vou até deixar o mouse aqui, porque aqui eu vou parar para falar bastante. Aqui, a gente já tinha um business case muito bom com a Prime. A gente trabalhou com a Prime num projeto da máquina 27, que a Klabin comprou uma máquina de papel 27, e depois uma máquina 28, que foi a máquina que eu comentei para vocês, que é a máquina híbrida que ela produz papel craft e papel cartão. Trouxemos a Prime nesses 2 projetos, foi um sucesso. Gente, assim, diga-se de passagem, eu sou Klabin, não tenho um apreço por nenhum fornecedor. Eu estou vindo falar porque, de fato, e aqui tem meus colegas aqui, o Anderson e o Marlon aqui, também da arquitetura, acho que eu posso dizer, com todas as palavras, foi o maior acerto nosso, foi a escolha da Prime como fornecedor de teste de UAT nosso ambiente aqui, de tocar os testes integrados, fazer a parte de QA para a gente. Tivemos um time engajado, o time da Prime. Tivemos um time que não tinha tempo ruim com eles. Ajudaram a gente, inclusive, a montar cenários de teste, que a gente tinha os cenários de teste montado pela área de negócio, com a ajuda, obviamente, da TI. A gente escolheu, quando a gente decidiu aqui fazer a parte dos testes integrados, nós usamos a ferramenta Azure DevOps, não sei se alguém conhece. A gente usou para fazer toda a parte de teste e evidências dos testes que nós fazíamos. Então, foram mais de 130 mil cenários, passos de testes, mais de 40 mil cenários de testes feitos. O time da Prime, eles pegavam esses cenários, pegavam esses passos de testes, fizeram a integração do DevOps com o Power BI. A gente fazia reuniões diárias, porque chegou numa fase do projeto que a gente começou a entrar num modelo meio crítico ali, reuniões diárias com essas apresentações, com todos esses testes, todos mapeados, o quanto que a gente estava evoluindo na nossa curva S. Assim, foi um sucesso. Todo mundo da Klabin, seja negócio, seja TI, conhece a Prime Control, conhece os colaboradores da Prime que trabalharam com a gente. Tiveram um engajamento, assim, de verdade, gente. Acho que a gente tem muitos fornecedores que trabalham com a Klabin. A gente teve aqui a Deloitte, que é uma das Big Four. A gente tem a AWS, tem a SAP, tem a Mignal, que são grandes empresas. A Prime Control, pelo tamanho da Prime Control, comparado às Big Four aqui, gente, eles deram um baile do que é entrega de resultado. Eles mostraram engajamento, mostraram força de vontade, mostraram que o que eles fizeram, eles fizeram um trabalho até que não eram para eles fazer para poder entregar resultado aqui para a gente. E eu falo que... E a gente fala, né? A gente brinca lá, fala que se não fosse a Prime Control, muitas das vezes a gente não teria esse Go Live aqui que aconteceu no dia 1º de janeiro. Inclusive, eles acompanharam o Go Live. Foram testes automatizados também, fizeram, Carlos. Fizeram também robôs para fazer teste para a gente lá. Cara, uma galera sensacional. Não sei se alguém não trabalhou com a Prime aqui. Se não trabalharam, eu sou suspeito para falar. O Anderson, o Marlon aqui também. É uma empresa que eu coloco minha mão no fogo, confio bastante. E aqui tivemos um Go Live, só para vocês terem ideia. Eu mostrei todos aqueles números para vocês, e por isso que eu mostrei todos aqueles números para vocês. Tivemos um Go Live no dia 1º de janeiro, não paramos nenhuma fábrica, nenhum caminhão ficou parado na fábrica, nenhuma máquina parou de produzir, o SAP não parou, as ferramentas não pararam de funcionar, não tivemos reclamação de fornecedor, não tivemos reclamação de cliente. Em 2 dias a gente estava faturando e a Klabin continua a vida normal. A gente migrou um RP inteiro de uma manufatura com um faturamento que vocês viram o tamanho, com quantidade de toneladas, com mais de 900 mil hectares de floresta, caminhões saindo da floresta o tempo todo, emitindo nota o tempo todo. A gente
não parou a Klabin. Isso com a ajuda da Prime. Tivemos o Go Live no dia 1º. Estamos aqui ainda, trabalhando no projeto. Estamos na etapa B do projeto, que vocês viram, onde nós paramos ali, né? Onde nós estamos, né? E agora nosso trabalho aqui, a gente está fazendo a implementação do SAP DM, que é o Digital Manufacturing, que é a ferramenta o MES, que é a ferramenta de chão de fábrica da SAP, né? Para quem não conhece. O MDG, que é a parte que vocês viram, né? A gente está fazendo um Go Live agora do MDG, que é a ferramenta de dados mestres, né, da SAP. SAC Planning, que eu comentei agora. O Ariba, também que eu comentei. O LKM, que é a nossa ferramenta de monitoramento fiscal. Tá? O OTM, eu não sei se alguém já trabalhou aqui, que é a ferramenta da Oracle de transporte, né, de frete, de management. Em paralelo a tudo isso, estamos com a reforma tributária, que acho que todos vocês estão. Trabalhar com RP e fazer a reforma tributária ao mesmo tempo é um caos, né? Só quem está fazendo isso aí sabe que é uma dor de cabeça. A gente estava até brincando, tudo acontece em paralelo, né? A gente não consegue fazer, não tem como, né? Poxa. E, obviamente, como todo projeto, não tem como, né? As melhorias do S4HANA, né? Então, a gente, obviamente, não tem como, a gente vai implementar um projeto, a gente tem melhorias por parte do negócio, trazendo necessidades novas. E aqui a gente trouxe aqui também como que a gente se planejou diante desse projeto, né? Nós colocamos aqui como que a gente fez essa implementação. Tivemos ali um comitê executivo, né? Com a diretoria, os sponsors, os owners ali, né? A transformação, né? Como que a gente fez a questão do... Isso aqui é legal, isso aqui eu gosto muito de falar, porque a parte de RMO, né, os resultados que nós tivemos com tudo isso, porque quando nós levamos aquele business case para a diretoria, nós falamos assim, ó, se nós fizermos isso aqui, ó, lá no fiscal, lá no financeiro, nós vamos ter um saving disso aqui. Stephanie, me ajuda com o tempo aí que eu não estou olhando não, viu? Eita, desculpa. Nós vamos ter um saving disso aqui, ó. Hoje nós estamos, acho que não sei se vocês estão também, nós estamos em fase de orçamento. O nosso gerente geral financeiro está chegando na nossa diretoria com o orçamento do OPEX, do CAPEX, do OPEX que eles estão falando lá, que aumentou tanto, e levando aqui, falou, pô, mas vocês mesmos do negócio falou que esse business case aqui, ó, vocês iam ter tanto de saving aqui. Vocês têm que colocar isso no orçamento agora. Nós entregamos aquilo que vocês pediram. Vamos lá, vamos fazer. Então, isso é muito legal de todos os projetos. Quanto que vocês cobram daquilo que vocês implementam, né? Se de fato a gente está tendo ROI, né? De fato está tendo um saving. Seja financeiro, seja operacional, seja o que for. A empresa busca isso quando você apresenta o business case no final das contas, né? Aqui os líderes do programa, né? Como que a gente separou os líderes do programa, a parte de delivery, né? Que são o pessoal que fazia as entregas, os linhas de frente, né? A parte do negócio, que foram as pessoas engajadas, a parte de TI da Klabin. Aqui a parte de HR, né, que foi o pessoal foi o primeiro Go Live que nós fizemos, foi lá em outubro, setembro, né, do ano passado. E aqui as workstreams que nós montamos no projeto, né? Vocês viram lá no começo que nós éramos separados, nós somos ainda, tá? Nós éramos separados por negócio. A TI da Klabin, ela atendia a florestal, tinha a TI da industrial, tinha a TI do corporativo. Agora não. Agora a gente tem uma TI só de Record to Report, que ela vai olhar todos os processos financeiros. Seja o processo financeiro da florestal, seja o processo financeiro de embalar, é um processo só. Mesma coisa para OTC, de Order to Cash. Ela vai olhar todos os processos, florestal e assim por diante. Então, nós criamos as workstreams, isso aqui foi feito no projeto e nós tivemos uma mudança, né, estratégica dentro da companhia, da TI, não só da TI, mas das áreas de negócio também. E agora a TI ela é separada por essas workstreams, né? Então, isso fez com que a gente tenha... Qual que é a mudança disso aqui, né, gente? É importante colocar. Quando você tem uma workstream por negócio, né, por frente, ele seja cross,
você tem um processo só para tudo. Você não vai ter um processo para florestal, você não vai ter um processo para embalagens. Então você consegue deixar uma frente vertical, trazendo todos os processos de uma única forma. Obviamente, tem as suas, né, separações ali, mas o hard ele fica numa vertical só. Tá? Acho que o mais esperado de todo o projeto, os resultados, né, das entregas. Né? Só para vocês terem ideia, como eu comentei, foram 100% das plantas, todas faturando e produzindo sem parar, em todos essas mudanças, esses deploys foram acontecendo. Mais de 10 mil usuários impactados, usuários SAPs, né, gente? Mais de 2 mil pessoas treinadas, inclusive até a Prime ajudou em algumas coisas no treinamento. Mais de 500 colaboradores envolvidos no projeto. Então, a gente teve mais de 500 pessoas entrando lá no DevOps, clicando lá, fazendo o teste, tirando o print da tela, fazendo lá a evidência de teste, colocando lá no DevOps, tudo isso com apoio da Prime. Quando algum usuário tinha dificuldade, a Prime ia lá e falava, me chama aqui, eu estou aqui. Mais de 250 profissionais parceiros envolvidos, né? Aí entre Prime, entre Deloitte, entre todo mundo. Mais de 500 horas de capacitação, né? Nós usamos aqui as ferramentas da SAP para poder capacitar. E aqui, né? Como eu comentei para vocês, que o mais esperado de tudo, né? Dessa primeira etapa. O cálculo de custo financeiro que a gente tinha ali demorava 12 horas para calcular, na época, lá no SAP ECC. Hoje está demorando 40 minutos. Imagina a pessoa sair para chegar no outro dia para deixar rodando o cálculo de custo para ela poder fazer a entrega daquele PDF lá estratégico para a diretoria. A contabilização da folha de pagamento de 4 horas, hoje demora 20 minutos. O cálculo da folha, né? De 3 horas e meia para 30 minutos. A simplificação e a validação das notas, né? Do SAP, do DRC, do Outbound. Isso aqui, gente, quando a gente olha isso aqui, é engraçado porque parece, pô, tanta coisa que eles fizeram, mas isso aqui para a companhia, olhando o tamanho da companhia, isso aqui é gigantesco. E aí é onde a gente chega e fala assim, ó, lembra que vocês falaram que eu estou com business case aqui, ó. Vocês falaram que vocês iam ter isso aqui, agora vamos diminuir isso aqui no orçamento. Vamos tirar isso aqui que vocês falaram que vai ter aumento de OPEX no ano que vem, não vai ter não, vamos diminuir isso aqui no orçamento. Simplificação e movimentação da madeira, né, direto no SAP, que agora a gente colocou isso era num sistema externo, né, não era no SAP. A introdução do Fiori, que é uma ferramenta, uma plataforma da SAP, que ela é web, é mais amigável, é mais bonitinha, não sei se alguém já trabalhou aqui. A simplificação na integração, né, na arquitetura, porque a gente trouxe, trazendo o S4HANA para a gente trouxe aqui o BTP, né, que é a ferramenta de integração da SAP, né, o Integration Suite, dentre elas outras ferramentas ali que vieram também. Não vou entrar aqui no assunto, até porque meu tempo já acabou, já zerou ali, gente. A simplificação do landscape da SAP, né, e assim, a gente teve grandes volumes de entrega. Gente, isso aqui foi um pouquinho do que eu pude trazer do tamanho do projeto da Klabin, do tamanho da parceria que a gente tem com a Prime. Eu queria muito agradecer, primeiro, a Prime por ter dado essa oportunidade da gente falar aqui, Stephanie, por todo o apoio, Amandinha. Acho que quando a gente fala de um parceiro, quando a gente vem num bench desse aqui para falar de um parceiro, a gente tem que dar a cara a tapa para falar, pô, se um colega nosso, seja da Vivo, seja de qualquer outra empresa, fazer uma contratação dessa e lembrar da gente, é a gente que está colocando aqui, né? Então, eu falo aqui com todas as palavras em nome da Klabin, do nosso time aqui. A Prime é uma parceira que vocês podem entregar e sabem que eles vão entregar para você. Eles são parceiros de verdade. Obrigado, viu, gente? Luan me desejou boa sorte, porque ele me deixou numa enrascada agora, né? Ninguém quer me escutar. Mas vamos lá, vou ser o mais ágil possível e trazer um pouco aqui para vocês, me apresentar. Meu nome é Aline Buccelli, eu sou a gerente de ofertas e de pré-vendas na Prime. Vou contar aqui em 5 segundos um pouco da minha jornada, mas queria dizer que a pessoa que
Pode deixar, obrigada. A pessoa que me deu a primeira oportunidade na área de qualidade está sentada ali, ó, Marcelo Parada, foi meu primeiro gerente de qualidade. Vou contar um pouco da minha história para vocês, mas bem rápido. Então, em 2009, sem querer revelar aqui sobre idade, né, gente, mas já vou revelando, participei integralmente da implantação da área de qualidade no Banco Votorantim. Não existia, né? 2009 não existia. E depois disso, iniciei minha carreira, né, atuando em consultorias, sempre em consultorias de qualidade, sempre estive conectada com engenharia de qualidade, sempre muito próxima dos clientes, da pré-venda e também da área comercial. Então, tive uma grande passagem aqui na IBM, onde eu aprendi bastante sobre venda de produtos, entendi o que as plataformas tecnológicas podiam fazer por nós, né, fazer pelos clientes. E aí, enfim, eu queria dizer que eu passei por todas as grandes consultorias de qualidade aqui do Brasil que vocês conheçam. Acho que todas. Todos os nomes que podem estar vindo aí à mente de vocês, eu passei por lá. E eu cheguei na Prime em 2025 e fiquei encantada, essa foi a palavra, porque eu cheguei aqui numa grande revolução, né? A gente estava tentando lembrar, tentando pensar como é que era esse novo posicionamento de qualidade, afinal de contas, né? A área de qualidade passou por muitas mudanças ao longo dos últimos anos, desde a chegada do ágil, sem querer ficar repetindo historinha, acho que tem bastante gente que é da área aqui. E o que eu queria colocar tem muito a ver com o que os nossos dois clientes, o Carlos e o Luan, trouxeram aqui. A gente vai falar bem rapidinho do que é qualidade. O exercício, eu acho que está totalmente conectado, né, com o momento em que nós somos clientes. Todo mundo aqui é cliente. Então, na hora que você é cliente, a gente estava falando de alguns casos importantes ali. Quando eu sou cliente de uma seguradora, estou com meu filho no pronto-socorro, né, aí, poxa, sua carteirinha não está passando, está acontecendo um problema. Gente, isso é uma situação crítica, né, para a gente que é cliente, é uma coisa difícil. Então, o que nós fazemos em qualidade hoje, conectando com o caso da Vivo, com o desejo deles, com o objetivo estratégico deles, de olhar para o que está passando o cliente lá na ponta, e até mesmo com o caso da Klabin, olha quantos clientes tinha aqui no projeto, né? Clientes internos, mas para tudo. Então, a gente precisa se lembrar o que é qualidade. E para nós, qualidade, hoje, não é mais uma área isolada dentro da tecnologia. Sem dúvida nenhuma, qualidade é uma estratégia que você adota. E essa estratégia tem que mover os ponteiros do negócio de alguma forma. Então, essa é a nossa linha de pensamento. É assim que a gente construiu, né, o nosso novo portfólio, o nosso novo posicionamento, que, na verdade, não é novo, porque isso já está dentro da gente, mas é muito difícil, às vezes, traduzir, né? Quando perguntam para a gente, quero falar com um cliente novo, com alguém, o que a Prime faz? E aí a gente tem que dar essa explicação. O nosso objetivo é esse, implementar soluções de qualidade, acompanhar a jornada de vocês, para que a gente consiga mover, junto com vocês, ponteiros importantes do negócio. Nosso portfólio hoje é totalmente focado nos direcionadores de vocês, nos direcionadores dos clientes. Então, quando a gente está falando de acelerar time to market, trazer confiabilidade, né, garantir que aquilo que a gente está entregando está funcionando corretamente lá na ponta, sim, ainda passa por isso, né? Nossos serviços ainda passam por isso. Escalabilidade, né? Então, como é que a gente suporta os volumes cada vez maiores? Afinal de contas, quando a gente vai discutir com os clientes, né, alguns conceitos como principalidade, predição da jornada para cada cliente lá na ponta, enfim. Então, aqui é importante previsibilidade, como é que eu aumento a quantidade de entregas, todo mundo precisa entregar mais. Redução de custos, afinal de contas, o dinheiro é finito. E, sem dúvida nenhuma, falar aqui sobre retenção e proteção de receita. Então, quando vocês nos trazem o que vocês estão buscando, quando a gente consegue entender qual é o ponteiro que a gente precisa mexer, a gente consegue trazer para vocês os nossos principais capabilities. Então, hoje, a Prime é uma empresa que fala de qualidade para qualquer capability que a gente desenvolva. Esses são os 5 principais. A gente também fala de hiperautomação, a gente fala de soluções de operação de TI, né, sustentação, suporte, etc.
Data Foundation para tomada de decisão, junto com inteligência artificial. Igor está aqui, diretor de inovação. A gente... O que a Prime faz de IA? Essa é uma pergunta que a gente ouve bastante também, né? O que vocês fazem de IA? Gente, que pergunta terrível, mas ela está presente. Tudo que a gente faz hoje, acreditem, a gente está contemplando inteligência artificial no nosso desenho de solução. E eu acho que é nesse ponto que eu quero chegar como gerente de oferta. Sim, a gente tem as ofertas, mas a gente vai atender a necessidade de vocês de acordo com aquilo que for necessário, com aquilo que vocês precisarem, o ponteiro que vocês queiram mexer. E sim, a gente também vai falar de outsourcing e vai falar de serviço consultivo, principalmente porque temos parceiros importantes, alianças estratégicas, a gente atua com eles de forma consultiva. Esté, eu queria só poder dar um clique aqui para a gente navegar rapidamente no portfólio. O portfólio vai ser oficialmente lançado, mas eu quero só dar uma navegada para que vocês vejam como que a gente, aqui, ó, nesse... Clica para mim no ícone da Prime aqui. Põe no modo apresentação, clica lá. Pode entrar aí no link. Vamos torcer aqui para que a tecnologia funcione e nos ajude. Ninguém é de TI aqui, né? Todo mundo de negócio agora. É isso aí. A gente está... Só para mostrar para vocês como que é o nosso portfólio, né? Como que vai ser a carinha dele daqui para frente. Então, os nossos principais capabilities, o que a gente faz. E pode selecionar um para mim? Pode entrar em Quality Driven, por favor? E aqui os direcionadores de negócio. Então, quando a gente entende o que vocês precisam atingir com um determinado projeto, fica mais fácil a gente conseguir direcionar tudo que a gente tem para oferecer para vocês em termos de ofertas. Então, às vezes é difícil dizer o que a gente faz, mas eu sei o que a gente entrega. Como vocês já escutaram no case da Vivo, no case da Klabin, a gente entrega qualidade sim, mas é para mover ponteiro, é para trazer sucesso, né? E eu vou deixar, espero agora, no lançamento oficial do portfólio, todos vocês vão receber e vão poder navegar nessa versão, saber com detalhes tudo que a gente faz, os casos de sucesso que nós temos em cada uma das ofertas, a gente também vai deixar disponível para vocês. E eu não vou segurar mais o jantar, desejo que vocês desfrutem, que a gente possa trocar mais insights ainda agora, durante esse próximo período. E fico à disposição para tirar dúvidas com relação a ofertas, com relação ao que nós fazemos e ainda podemos fazer. Eu vou aproveitar a sua pergunta, Flávia, que você perguntou do modelo, né, da Farm, é SaaS, a da Vivo é uma Farm SaaS, e a gente pode trabalhar em modelos híbridos também, mas só para te responder mais pontualmente, tá bom? Fico à disposição também, não vou abrir para dúvidas, não. Se vocês tiverem dúvidas, a gente conversa agora na mesa, tá bom? Vamos liberar o jantar, não é isso, Esther? Então, tá bom, gente. Obrigada, boa noite, aproveitem. Muito obrigada mais uma vez.